Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 1, nós vamos ler uma oração de Paulo, e eu gosto demais dessa oração. Efésios capítulo 1, verso 15 a seguir, mas deixa eu orar. Papai, nós oramos, Senhor, nessa noite, pedindo a Tua graça, pedindo, Senhor, que Tu venhas a mover sobre as nossas vidas, que Teu Espírito esteja falando conosco, que nós estejamos sensíveis à Tua voz. Fala conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Eu falei dessa oração, eu li esse texto e comentei desse texto no nosso aniversário de 6 anos, 2019. E a razão pela qual eu citei ele é porque era um anseio do meu coração de nós termos ele como base, como rumo daquilo que nós precisamos viver como igreja. Não é a rota, não é, na verdade, o nosso mapa, nosso caminho necessariamente como visão, mas ele é com princípios claros que nós não podemos perder. E é o que Paulo ora pela igreja de Éfeso. Eu gosto demais, sou apaixonado pela igreja de Éfeso. E tenho um carinho, assim, né, na minha leitura, quando eu leio Éfeso, sempre tenho um carinho muito grande. E Paulo, ele ora por essa igreja. E ele inicia a oração dizendo assim: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E esse é o nosso papo, cara. Quando nós reunimos a nossa liderança, na maioria das vezes, os pastores em especial, cara, é raro a reunião que não vem alguém dizendo assim: cara, mas a gente é grato a Deus, né, cara, pela galera que o Senhor nos deu. Como a gente é grato ao Senhor pela equipe que o Senhor nos deu. Como nós somos, de fato, bem-aventurados pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. E Paulo está fazendo justamente isso. Ele está agradecendo a Deus pelos santos de Éfeso. E ele, na sua oração, ele diz: Deus, muito obrigado pela crentaiada de Éfeso. Muito obrigado por esse povo que tu colocou para andar junto ali em Éfeso. E aí ele começa a orar. E ele começa a pedir algumas coisas. E na introdução da sua oração, ele pede o seguinte, verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Note que no início da oração, na introdução da sua oração, ele pede duas coisas. Ele diz, ele ora ao Pai, Pai do Filho, do Cristo, e ele pede sabedoria e revelação. Ele diz: Senhor, eu oro que tu conceda a eles sabedoria e revelação. Já falei outras vezes aqui, cara, a idade nossa não nos dá sabedoria. A nossa idade, os cabelos brancos, eles podem nos dar experiência se nós formos inteligentes de aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, com a história que nós construímos ao longo da vida. Se nós olharmos para trás, nós podemos, se formos inteligentes, extrair dali experiência. Mas isso não nos dá sabedoria. Sabedoria é prerrogativa divina. Nós só teremos sabedoria se do céu ela vier. Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus vai conceder. Portanto, sabedoria é algo que eu e você precisamos. E isso a gente não desenvolve, a gente faz download. A gente precisa receber do céu sabedoria. E para isso a gente pede. E Paulo intercede. E ele pede: Senhor, nos dá sabedoria. Então o Senhor começa a derramar, essa é a ideia, que ele derrame. E a segunda coisa que ele pede: Senhor, dê a eles espírito de revelação. E o que ele está querendo dizer não é que Éfeso se tornasse aquela igreja que ia ter os revelamentos de tudo que acontece. Eis que te digo, tem fulano de tal, né, e CPF, não era disso que Paulo estava falando, quando ele pede que entregue à igreja de Éfeso revelação, não era disso. Quando ele diz assim: Senhor, eu te peço que tu dê a eles sabedoria e revelação, o que ele está dizendo é, a palavra revelação, ela significa desvelar, é tirar o véu, é quando você remove o véu e consegue ver. As meninas que casaram de véu vão lembrar como é que era, né, naquela expectativa, né? Então as que já casaram, né, talvez vão lembrar com um carinho muito grande, talvez até, né, dê aquela escorridinha de lágrima no canto do olho, assim, lembrando daquele dia.
E as que não casaram também escorre aquela lagramazinha no canto do olho, já por não poder ter colocado ainda. Eu entendo você, qualquer coisa a gente conversa depois ali, a gente tenta fazer uns match aí, né? Virei Santo Antônio agora, né? É que a gente estava inspirado no início, né? Conversando, então eu estou inspirado. Mas a ideia do véu é que coloca ali e o marido chega assim, tipo, né? O futuro marido chega, como será que ela tá? Né? Porque as meninas, elas dão umas rebocadas valendo assim, né? Aí tu fica assim, como é que ficou? Né? Eu falei no das 5 também, né? Os homens não vão concordar comigo hoje, se tiver sentado, só os que estão sem a mulher aqui, eles vão concordar comigo. Os que estão com a mulher vão dizer, não, nunca. Mas não acontece, homens, pensa comigo, as mulheres vão lá e rebocam, quando elas vêm mostrar, tu fez, o que aconteceu? Era tão mais bonita ao natural, né? Tu fica assim, por que estragou? Né? Foi dar uma tunada e esculhambou, né? É claro, porque o carro que vem é original, os caras rebaixam. Para que rebaixar, mano? Era tão, já veio, tinha um projeto que era maravilhoso. Não, vou inventar. E às vezes ajeita, às vezes é bom meter uns pó na cara, mas algumas vezes ajeita e fica assim. Então o cara nunca sabe o que vai ter atrás do véu. Aí ele vem aqui e tal, e ela lá, ficou 3 horas. Ele 15 minutos estava pronto para o casamento, ela 3 horas. E aí tu fica assim, o que será que tem atrás desse negócio? Aí quando ele tira assim, ele fala, ufa, é quase isso que ele fala, ai nossa Deus, ainda bem, né? Ainda é a minha mulher, né? Porque senão casar, sei lá com quem, né? Mas enfim, a ideia do véu é mais ou menos essa assim, aonde, cara, o desvelar, o tirar o véu, é onde eu consigo enxergar com clareza o que tem do outro lado. E essa é uma necessidade que eu e você temos. Porque às vezes a nossa visão ela é turva. Nós não temos a revelação, o desvelar do que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes nós estamos vivendo e orbitando ao redor de uma atmosfera que nem a nós pertence. E nós não estamos conseguindo enxergar isso. Nós estamos tão envolvidos e imersos em coisas que estão ao nosso redor, que nós não estamos conseguindo enxergar com clareza as coisas. E Paulo intercede pela igreja de Éfeso, ele diz assim, Senhor, eu peço a eles que dê sabedoria e revelação, que eles enxerguem com clareza. Que o véu seja tirado e que eles consigam enxergar o que realmente tem do outro lado. Cara, para nós como comunidade isso é fundamental. Que nós tenhamos sabedoria do alto para viver como igreja. E nesses 11 anos, e aí por isso eu trago essa mensagem, que nós não venhamos a perder esse conceito de que, Senhor, nós precisamos da Tua sabedoria, sabedoria do alto para conduzir este tempo. E que, Papai, nós possamos estar enxergando com clareza. Mas isso não serve só para nós como comunidade. Isso serve para você na sua vida. Isso serve para você na sua família. Isso serve para você na sua empresa, nos teus negócios. E Paulo, ele continua orando e ele diz assim, na sequência dos versos, aí ele entra realmente na oração e ele fala no verso 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Essa é a primeira fala. Olha o que ele diz, ele olha assim, Senhor, eu oro para que sejam iluminados os olhos do coração. Ou seja, não é necessariamente o olhar, mas que o teu coração consiga enxergar de forma correta a partir da iluminação dos céus. Aquilo que te dê clareza seja a iluminação do céu para o teu olhar, a partir do olhar do teu coração. E aí ele diz, para que ele saiba qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamamento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, sabe o que eu oro? Eu oro para que os teus olhos se abram, para que tu saiba qual é a razão de você existir. Por que você está aqui? E quando eu falo disso, eu me refiro pelo menos em 2 situações. O porquê eu vivo e por quem eu vivo. Porque o porquê eu vivo declara a razão da minha existência. Por quem eu vivo é a fonte disso tudo. É o que me empurra, é o que me motiva a seguir adiante. Sabe qual é a dificuldade, cara, que nós temos? E vai dizer assim, Anderson, mas o que tem a ver chamado, o que tem a ver vocação com o aniversário da igreja? Cara, o Senhor, quando nos sonhou com a CTF, lá atrás, quando aquilo que eu comentei no início, de nós sonharmos de ver uma igreja com essa característica, nós estávamos vendo a nossa identidade. O Senhor estava formando quem éramos nós enquanto identidade. E isso formou a identidade da CTF. E ela não faz a CTF ser melhor ou pior que outra igreja, não é isso. Simplesmente fez a nossa identidade. É quem nós somos.
É isso que nos define. Então, quando você vem e caminha conosco ao longo desses anos, nós temos uma identidade. E o Senhor nos chamou para carregar essa identidade. E de novo, não é que nós viemos abrir uma igreja em Novo Hamburgo porque não tinha igrejas boas em Novo Hamburgo. Tem muitas igrejas boas em Novo Hamburgo. Eu sei que é estranha essa fase, porque teoricamente, em se tratando de igreja, isso deveria de ser todas, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então nós temos muitos homens de Deus, nós temos muitas mulheres de Deus em Novo Hamburgo, e cara, tá tudo certo. Mas o Senhor nos chamou com uma identidade. E nós não podemos perder essa identidade, porque isso é quem nós somos. Porque o dia que eu perco a identidade, eu passo a viver a identidade de outro. Eu passo a viver o sonho de uma outra pessoa que não é nosso. E a gente é muito tentado a fazer isso. Por quê? Porque, cara, mas sabe aquela igreja lá? Eles estão fazendo tal coisa, e aquilo faz a igreja crescer, e eles estão tendo um monte de membros, e, cara, eles estão crescendo muito. E aí o que a gente faz? A gente corre para lá, para adotar aquilo, porque a gente quer ser igual àquele cara. E nada contra de você ir em outros lugares. Nós vamos, a gente sai com a equipe pastoral e vai visitar outras igrejas que nós temos como referência para aprender. Os caras já estão fazendo algumas coisas que dá certo. O que a gente faz? Para que nós vamos inventar a roda se os caras já inventaram? Nós vamos lá, aprendemos com eles, entendemos como eles fazem, trazemos para cá. Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão certo, porque, de novo, nós temos uma identidade, é o nosso jeito, temos a nossa cultura. Mas nós queremos aprender com as igrejas. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é quando eu abro mão daquilo que Deus me chamou para ser, para tentar ser uma outra coisa que aparentemente para mim está brilhando mais do que eu estou vivendo aqui, que é a ideia do mito da grama mais verde. É quando eu olho para o lado e acho que o que o outro está fazendo lá é melhor, e aí eu saio da minha identidade para tentar viver o que esse outro lá disse que é bom, ou que aparentemente o outro está vivendo. E de novo, isso não serve só para a nossa comunidade, isso serve para você. Muitas das vezes nós abrimos mão do sonho que o Senhor nos chamou, da vocação que o Senhor nos deu, porque nós olhamos na rede social e achamos que aquilo que ele está vivendo lá, ele é mais glamuroso, ele brilha mais do que a vida que eu estou vivendo. E eu começo a ficar angustiado, eu começo a ficar atucanado, eu começo a tentar achar a resposta, eu começo a buscar lugares, eu tento encontrar outras formas de poder alcançar aquilo que o outro está me dizendo que é bom, porque aparentemente na vida dele é maravilhoso, porque o Instagram dele diz isso. E aí então eu estou aqui em depressão, eu estou aqui com crise de ansiedade, porque eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, só que o que eu gostaria de ter não faz nem parte de mim, não faz nem parte da minha história, não faz nem parte da minha vida e nunca foi. Só que eu estou abrindo mão de viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, porque me disseram que não, eu não posso talvez ter só isso, eu preciso ter muito mais. E quando eu me refiro disso, não estou falando só de finanças, eu estou falando de conquistas, eu estou falando de reconhecimentos, eu estou falando de tantas coisas que nós podemos correr atrás. E aí nós então ficamos correndo atrás e alcançamos, e agora aquilo, e agora aquele outro, e nós acabamos abrindo mão de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, cara. De novo, voltando à questão da igreja, e está bem quentinho, porque ontem nós conversamos, né, no Fale, ontem, né, foi o Fale ontem de manhã, e a gente diz assim, cara, essa mensagem de paternidade, ela transformou tanto a nossa vida, e que nós hoje não mais corremos atrás do desempenho, que, cara, nós estamos felizes, ou nós temos uma igreja de 100 pessoas, ou uma igreja de 100 mil pessoas. E se o Senhor nos chamou a ter uma igreja de 100 pessoas, que aparentemente não, porque nós já cruzamos isso, mas se Ele nos chamou, eu preciso entender, Senhor, eu quero poder dar a minha vida por essas 100 pessoas. E chegar no final da minha vida, e olhar para trás, e dizer, Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Ou se o Senhor nos chamou para ser de 100 mil pessoas, eu poder chegar no final da minha vida, olhar para trás, e dizer, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. E nós dois vamos sentar no céu, nós vamos sentar um do ladinho do outro, feliz da vida, porque ambos conseguiram fazer uma coisa, que é o segredo do sucesso de Jesus. Eu não vim fazer a minha vontade, sim, a daquele que me enviou. Portanto, o Senhor tem uma vontade para mim, tem uma vontade para você, e tem uma vontade para nós enquanto comunidade, e nós não podemos sair dela. Porque se eu sair dela, eu começo a viver o sonho de outra coisa, de outra pessoa, de outra igreja, de uma outra comunidade que o Senhor também levantou, só que aquele sonho é dela. Então o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para ti? E às vezes, cara, esse sonho, vamos ver se eu consigo me explicar, mas às vezes esse sonho, ele vai muito além do que você podia imaginar que o Senhor um dia poderia te levar. Isso é muito legal. A gente fica surpreso com muitas das coisas que o Senhor faz.
E às vezes, mesmo assim, nós estando surpresos com aquilo que o Senhor nos trouxe, que não imaginaríamos aonde o Senhor nos traria, pelo fato de nós olharmos e o mito da grama mais verde que fica ao nosso redor e nós acharmos que o outro ainda está melhor do que nós e nós ficamos angustiados, né? Já somos incrivelmente extasiados aonde o Senhor nos trouxe, mas olhando para o mito da grama mais verde, nós ficamos angustiados porque lá não chegamos e ficamos mal por isso. Meu irmão, me escute, você precisa fazer as pazes com aquilo que o Senhor tem para você. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o que o Senhor tem para você é pouco. O que eu estou dizendo é que não caia no engano do mito da grama mais verde. Não caia no engano de que o que está brilhando lá fora é maior ou melhor do que o Senhor projetou para você. Porque você vai ser uma pessoa frustrada se você não estiver vivendo no seu chamamento, na sua vocação, naquilo que Deus sonhou para você. Eu gosto mais de uma frase do Michael Brodeur. Ele diz o seguinte: Michael Brodeur é um pastor, ele era da Bethel, hoje está caminhando com a CTF. Ele diz: existem 2 dias que são fundamentais e muito importantes na tua vida. O primeiro é o dia do teu nascimento, o dia que você faz aniversário. Ele é um dia muito importante, afinal, você nasceu. O segundo dia mais importante da tua vida é o dia que você descobre o porquê. Porque o dia que você descobre o porquê, toda a sua vida faz sentido. O dia que você descobre o porquê você está aqui, cara, é para isso que eu vou viver. Eu vou dar minha vida por isso. Eu vou chegar lá no final, vou olhar para trás e vou estar satisfeito, dizer: Senhor, eu cumpri aquilo que um dia Tu chamaste para mim. Paulo, ele ora, ele diz, dentro de tantas coisas que ele está pedindo à igreja de Éfeso, ele começa dizendo: Senhor, dá sabedoria e revelação, que eles enxerguem com clareza. E nesse enxergar com clareza, ele diz: ilumina os olhos do coração deles, que os olhos do coração deles sejam iluminados do céu, para que eles saibam qual é a esperança do seu chamamento. Então, irmão, se você não tem clareza disso, e a gente não vai ter talvez uma clareza total disso, como se nós tivéssemos um mapinha com cada passo até a nossa morte, a gente não tem isso, mas pelo menos uma ideia, uma noção é importante que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida. Não estou dizendo para você ficar preocupado ou nem necessariamente angustiado, com certeza não angustiado, mas que você pelo menos esteja ocupado em estar diante do Senhor dizendo: Pai, ilumina os olhos do meu coração. E eu oro essa oração seguidamente. Seguidamente eu volto a essa oração e eu repito essa oração diante do Senhor, orando por mim e orando pela nossa comunidade. Mas dizendo: Senhor, desde solteiro, cara, eu era solteiro, eu já orava essa oração. Senhor, me dá sabedoria e revelação no teu pleno conhecimento. E Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento. A segunda coisa que Paulo, ele ora, na sequência, no mesmo verso, no verso 17, ele diz assim: E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Segunda coisa que ele ora, dentro de 3 coisas que ele ora, a segunda é que nós venhamos a ter compreensão da riqueza da sua glória na herança nos santos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: existe uma herança nos santos, dada a nós, quando nós entendemos para onde nós vamos e quem nós somos, de como nós vivemos a partir disso. Existe algo do céu, onde o Senhor diz: bora, engata no meu plano, mano, e nós vamos ver a coisa acontecer. Eu não estou dizendo que nós vamos ter abundância, que vai ter sobra, que nós vamos ter recursos financeiros de sobra, nós vamos ter recursos humanos de sobra, nós vamos ter estratégias de sobra. Não é isso, cara, mas nós não teremos falta a partir do momento que nós nos conectamos no Senhor. Nós enfrentaremos dificuldades, nós teremos todos os nossos problemas que todo mundo tem. Mas sabe quando você consegue dizer: Senhor, eu estou precisando de algo, e o Senhor, na sua graça, Ele vem para suprir aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, porque nós estamos vivendo o sonho de Deus para nós. Nós estamos no plano de Deus para nós. E a terceira coisa que Paulo ora, e ele encerra a sua oração, agora um trecho um pouco mais longo, mas falando a mesma coisa, ele diz assim no verso 19: E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas essas coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Paulo ora 3 coisas, eu estou sendo repetitivo, e estou sendo repetitivo intencional. Ele diz:
Você sabe qual a esperança? Do seu chamamento, a sua vocação, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a terceira coisa, a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Ele diz: eu oro que os céus iluminem os olhos do teu coração e que você tenha noção que dentro de você habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Esse Jesus que foi colocado à destra do Pai, assentado à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e deu autoridade. Ele, como cabeça, junto com o seu corpo, a igreja, ele deu autoridade sobre todas as coisas. Tem uma frase do Bill Johnson, que eu também gosto pra caramba, ele diz o seguinte: eu tenho duas frustrações com a igreja. A primeira delas é ver um soldado de Cristo ir dormir à noite sem que tenha sangue em sua espada. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: cara, eu fico muito frustrado, eu fico decepcionado em ver alguém, um cristão, que nasceu de novo, que foi cheio do Espírito Santo, passar um dia inteiro sem lutar pela sua fé, sem levar a mensagem do Evangelho, sem poder se posicionar em alguns momentos que precisava se posicionar, sem levantar a bandeira da sua fé, ele passar desapercebido ao longo de todo o dia. E a segunda coisa que ele diz, que me deixa frustrado, ele diz, é saber que este crente, esse cristão acorda de manhã, sem ter a consciência clara de que dentro dele habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. O mesmo Espírito que um dia soprou sobre a terra e fez separação entre terra e água, que fez sol, dia e noite. Esse mesmo Espírito que tira Jesus da morte, esse mesmo Espírito habita dentro de cada um de nós. Paulo, ele ora, ele diz assim: cara, eu oro que o céu ilumine os olhos do teu coração para você se dar conta disso. Meu irmão, como comunidade, nós não podemos perder essa clareza. Do contrário, nós vamos nos tornar um clube de trocar ideia, de filosofar. E nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que foi comprada pelo sangue. E que uma vez redimida pelo sangue do Cordeiro, recebe o Espírito mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Isso precisa causar um impacto, não só nas nossas vidas, mas na sociedade. E Paulo, ele encerra dizendo que essa união do cabeça com o corpo, ele diz, sujeita todas as coisas debaixo dos céus. Todas as coisas são sujeitas a este cabeça e o seu corpo, que é a igreja. Quando essa igreja compreende que ele tem o seu cabeça, Jesus, que tem um chamado, que tem a herança e que o Espírito Santo habita dentro dele, todas as coisas estão subjugadas. E nós temos autoridade para dar voz sobre as situações. Eu não estou aqui querendo inventar história, mas quando nós temos a nossa convicção, que é Jesus, por exemplo, na tempestade, quando nós perdemos a clareza de que o Senhor nos chamou para algo, e nós vamos obviamente ter as nossas dificuldades, nós vamos passar por problemas, como os discípulos passavam por problemas, e Jesus também, e por tempestades, e por fome, e por um bocado de coisa. A questão é como nós lidamos quando estamos passando por essas coisas. Os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam apavorados, porque de repente as circunstâncias começaram a falar com eles. Eles acordam Jesus, e Jesus dorme em meio à tempestade. Quando ele acorda, ele fala, repreende os seus discípulos pela falta de fé, e ele repreende a autoridade, o que nos ministra o seguinte, que nós temos autoridade naquela tempestade, que nós temos condições de dormir nela. Ou seja, nós não perdemos a capacidade de dar voz de comando sobre uma situação quando ela não nos tira da nossa posição. Quando aquilo que nós estamos vivendo ao nosso redor começa a nos tirar da nossa posição, começa a nos tirar da nossa lugar de
não é zona de conforto, é o nosso lugar de segurança, de paz em Cristo Jesus, e começa a perturbar a nossa alma, nós não só perdemos a paz, nós também perdemos a autoridade de dar voz, de comando e autoridade para aquela situação que ela mude. Jesus, Paulo fala em Jesus, Ele o cabeça, nós o corpo, conectados com o corpo, tendo clareza de todas essas coisas, Ele diz, tudo foi dado, todo debaixo do céu foi dado por autoridade a Cristo e ao seu corpo, no qual tudo enche. Cara, olha que massa, que desafio que eu e você temos de viver uma vida de fé que é desafiadora todos os dias, mas ela precisa, cara, ser viva, ela precisa ser, essa palavra não é boa, mas energizada, fica estranho isso aí, fica meio esotérico. Viva. É isso aí. Tem que ser assim. Nós precisamos ter algo dentro da gente, cara, porque a fé, ela é vibrante. Ela não é estagnada, ela não é xoxa, ela é viva, ela precisa ser empolgante. Meu irmão, que desafio temos eu e você? Não só como comunidade, não só como igreja, de nós vivermos isso aqui, tudo que nós estamos vivendo. E sei lá quantos anos ainda mais nós temos até que Cristo volte, ou nós nos encontramos com Ele. Sei lá quanto tempo ainda temos, mas o desafio que nós temos, cara, de nos manter no foco, não vender a nossa identidade e perder aquilo que o Senhor sonhou para nós, por uma bobagem de acreditar que a grama do outro é melhor. Que nós não venhamos a perder a motivação que nos impulsiona, que é Cristo. Que nós não venhamos a perder isso e que esteja diante dos nossos olhos sempre. Que nós possamos continuar orando ao Senhor e pedindo, Pai, que haja essa provisão. Que sejamos focados, que o céu ilumine os olhos do nosso coração e que estejamos focados para receber a provisão. E que a clareza de que o Espírito de Deus, cara, habita em nós. Assim como é importante para nós enquanto comunidade, com certeza. É importante para você, na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. Hoje é um dia especial, um dia de festa. Ainda tem muita coisa para a gente fazer hoje ainda, depois do culto, de comunhão. Mas que o Senhor esteja nos conduzindo neste tempo. Que assim como Cristo nós possamos descansar em meio à tempestade, conhecendo a nossa identidade, a herança e o Espírito de Deus que habita em nós, para poder dar voz de comando. Pai, eu oro nessa noite, eu oro por cada um dos teus filhos. Eu te peço, Senhor, que pelo teu Espírito esteja abrindo os olhos do nosso coração, concedendo a nós, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. E também, Senhor, que possamos compreender de forma clara a esperança do nosso chamamento, a riqueza da tua glória e a herança que temos nos santos, e a suprema grandeza do teu poder para conosco que cremos. O mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais acima de todo principado, poder e domínio,
e esse Cristo sendo cabeça, e nós como igreja possamos, Senhor, caminhar em autoridade, não só nas nossas vidas, mas também, Senhor, como comunidade. Papai, perdoa nas vezes que abrimos mão da nossa identidade para viver o sonho de outro. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós abrimos mão, acreditando que para a gente poder ser feliz, eu precisava fazer ou ter o que aquele outro do outro lado lá estava fazendo ou tendo. Perdoa-nos, Senhor, porque tivemos dificuldades de simplesmente receber do céu o que Tu tem para nós, e de forma grata viver intensamente cada um dos sonhos e dos planos, papai, que Tu tem para cada um de nós. Perdoa-nos nessa noite em nome de Jesus, e ajuda-nos, Senhor, a não desviarmos os nossos olhos da nossa vocação, do nosso chamado, daquilo que Tu tem para cada um de nós. Eu oro nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Só quero bem dizer Teu nome, só quero Te fazer sorrir, poder tocar Teu coração, oh Deus, Te dar o meu tudo. Só quero bem dizer Teu nome, só quero Te fazer sorrir, poder tocar Teu coração, oh Deus, Te dar o meu tudo. Por Tua vontade e para o Teu prazer existo. Tu és tão digno, Senhor, pra sempre digno. Por Tua vontade e para o Teu prazer existo. Tu és tão digno, Senhor, e pra sempre digno. E pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo a Te adorar. E pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo a Te adorar em todo tempo. E pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo a Te adorar com a minha vida, Senhor. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo a Te adorar. Por Tua vontade e para o Teu prazer existo.
te adorar, Jesus. E pra te adorar eu vivo, e pra te adorar eu vivo a te adorar, pra tua honra e glória, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo a te adorar. A minha vida é tua, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo a te adorar. Em todo tempo, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo a te adorar, Senhor. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo a te adorar. E por tua vontade, e para o teu prazer existo. Tu és tão digno, Senhor, pra sempre digno. Sim, papai, tu és digno. Nós queremos levantar as nossas vozes para dizer obrigado, papai. Obrigado por aquilo que tu tens feito nos últimos 11 anos neste lugar. Obrigado porque tu tens nos dado a capacidade de chegar até aqui com a intenção genuína de que pessoas te conheçam e que tenham experiências verdadeiras com aquele que transforma verdadeiramente. Pai, obrigado por aquilo que tu tens feito neste lugar, por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Tu és digno, tu sempre será digno. Por isso é que nós viemos para te adorar. Nós viemos para dizer que nós precisamos de ti, nós carecemos da tua graça. Nós nada somos sem ti. Nós precisamos muito mais hoje do que precisávamos ontem, e amanhã muito mais do que hoje. Nós precisamos constantemente de ti. Obrigado, papai, por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas até aqui. Obrigado por aquilo que tu ainda vai fazer. Obrigado porque tu tens nos amado, nos sustentado. Tu tens se manifestado na nossa vida. Nós te amamos, papai. Nós te amamos. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Ele é muito, muito, muito bom.